Aqui, né? Na última reunião, a gente combinou que os encontros serão feitos a cada 15 dias, né, às quintas-feiras. Só essa quinta-feira de hoje que ficou com uma semana de espaçamento da última reunião para cá. Para a gente dar uma adiantada nos trabalhos, né? Já que a gente ainda está nessa fase preliminar de apresentar os dados, entender a situação da bacia piloto para pensar nas estratégias de alocação. Então, na reunião da semana passada foram dados basicamente 2 encaminhamentos. Um foi para a gente apresentar, a SEMAD apresentar mais detalhadamente dados do balanço hídrico da bacia em Umas, né, que a gente definiu que vai ser nossa bacia piloto, e também apresentar dados da estação de monitoramento que já existe lá no nosso ponto de controle, que é a estação em Umas, e para isso o André está aqui hoje com a gente também na reunião. E também que a gente apresentaria uma minuta de portaria, né, para apresentar aqueles trechos que a gente autorizaria o TAT, né, já que são trechos que não têm comprometimento, que o balanço hídrico aponta que não há comprometimento que justifique manter aquele trecho paralisado em termos de novas outorgas. Mas, para ser bem sincera com vocês, essa parte da análise dos trechos que a gente vai liberar para o TAT, a gente não conseguiu fazer de semana passada para cá, foi muito pouco tempo, foi quarta-feira, né, a reunião, e aí teve o carnaval no meio, então a gente não conseguiu fazer. Para fazer essa análise dos trechos que a gente vai liberar e fazer isso com segurança, a gente precisa fazer uma análise detalhada, como o Fabrício fez agora. O Fabrício, o pessoal da outorga também fez para o trecho de Umas, então a mesma coisa a gente teria que fazer para todos os outros trechos, para ter essa segurança de dizer que sim, a gente pode liberar os TATs ali. Então, não tivemos tempo de fazer isso, mas vamos fazer tão logo, e eu espero que para a próxima reunião, com certeza, a gente já tenha isso definido, né? Mas o dever de casa de avaliação da bacia do Inhumas foi feito, e o Fabrício vai explicar um pouquinho agora para vocês esses novos dados, essas informações que foram levantadas. Aí você pode ficar com a palavra, Fabrício. Ok, então, bom dia. Vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver qual é a tela. Acho que é essa daqui. Bom, antes, como são muitos arquivos assim, pesados, grandes, né, e alguns deles têm um detalhamento interessante, não quando estão em imagens, né, daí, bom, foi compartilhado aí num drive da gerência de instrumentos de gestão, alguns dados, né? O Paulo falou que, né, não tinha algumas informações em mãos ainda, e daí os dados que tínhamos, alguns rascunhos e outros já mais organizados, nós disponibilizamos aqui nessa pasta do Drive. Eu acho que vocês estão vendo aí a tela. O SIG, basicamente, as informações de base aí que nós trabalhamos, né? Nós utilizamos para levantar os dados do KNAR. Aí tem os dados da drenagem, os dados do ponto de controle, toda essa delimitação dos pontos de controle estão dentro desse documento SIG. Aí das planilhas do balanço hídrico, né, onde detalhando cada uma desses pontos de controle estão aí dentro. Aí esses mapas são, né, às vezes ajuda, tem mapas diversos aí, alguns já com algumas informações não tão atualizadas, né, mas pode também ajudar na análise. E daí, alguns arquivos, né? Por exemplo, a apresentação que foi feita no CBH está aqui, com aqueles outros dados. Bom, o que tem de importante aí são as planilhas. De importante não, né? Que vai ajudar nas tomadas de decisão. Por exemplo, a do balanço hídrico, né? Eu separei embaixo, ela sempre fica na frente. Cada
por exemplo, os gráficos do comprometimento para cada trecho desses pontos de controle, certo? Bom, então, vamos lá, né? Eu creio que todos estavam na reunião lá do Meia Ponte e percebeu que nós separamos aí o Meia Ponte nesses pontos de controle. É bom que o mapa ainda não expressa o que a gente quer dizer, mas tudo bem. É que o meu sítio está aberto aqui, mas eu não vou abrir porque vai ficar pesadão. Bom, então separamos em 16 pontos, né? Foi avaliado o comprometimento com o que está outorgado em cada um deles, e daí decidimos começar, né, toda essa análise, como a bacia é muito grande, o PGRH é grande, né? Algumas informações contêm em alguns locais e não contém nos outros, e daí melhor assim, aproximando, verdade. E daí, bom, hoje vai ser basicamente o ponto de controle UMAS, né, que eu vou estar detalhando um pouco mais. O ponto de controle UMAS, esse fica no Alto Meia Ponte, né, essa área de 558 km², ele tem duas estações, três, na verdade, né, estações do local. Essa 60635 é uma estação convencional. Eu creio que a série mais longa de Goiás está nessa estação, né? Ela tem uma série contínua muito boa. Essa outra, eu creio que é a que o André irá falar agora, né? Onde ele detalhou os dados, foi instalado mais recentemente. E, bom, baixo. Aí também tem a estação da Saniago no local, né? Que também permite aí a conferência e análise dos dados. Então, é isso. O ponto de controle em UMAS, ele está quase, né, em cima das estações. Essa estação, que o caso aqui da Saniago, a do André também, eu acho que foi instalada no mesmo lugar, ela pega o ponto de montante da confluência do rio Inhumas, né? Oxente. Isso aqui, ó. O rio Inhumas, o importante afluente aqui desse subtrecho, e ela deságua um pouquinho a jusante dela. A estação convencional, onde está um pouco mais longa, ela fica nesse trecho, né? E aí foi escolhido esse ponto de controle, um pouco mais abaixo dos dois aí, onde a gente tinha uma delimitação fácil a ser feita, né? Pega essas duas interferências, quer dizer, pega a interferência das estações, registro das estações, e pega as interferências no rio Inhumas também, né? Bom, um zoom melhor é aqui, né? O rio Inhumas deságua bem abaixo da captação da Saniago. Temos vários usos no rio Inhumas e os outros muitos também que temos na própria calha do Meia Ponte, né? Aqui está um pouquinho deslocado, né? Mas a localização dessa estação convencional e o ponto de controle, abarcando esses locais. Que mais detalhado, mas é a mesma coisa, né? Bom, então esse ponto de controle, né? Ele engloba aí os municípios de Itaquaral, Inhumas e Itaúsul, os 558 quilômetros de área de contribuição, os dois importantes mananciais aí, o abastecimento urbano tem essa captação direta aí de Itaúsul e Inhumas, que estão nessa área, né, os dados aqui da estação. E, bom, eu iria levantar todos os dados aqui da estação convencional, mas por probleminha no Hidro eu não consegui baixar e organizar todos os dados, né? Rapidamente eu coletei aqui um histórico, né? Ela está informando que os dados consistidos estão até 2014, de 2015 para cá eles ainda estão brutos, mas olhando na planilha ele já informa que todos estão brutos, ou desculpa, todos estão consistidos, né? De 47 até 2022, eu acho que mês 4, mais ou menos. Né? Aí tem aqui a disponibilidade em Q95 e deixa eu ver aqui.
Ok, vou abrir uma outra. Vou abrir aqui a planilha do... Ah, tá, não, faltou uma informação lá. Deixa eu voltar, desculpa. Isso, bom. Aí foi feito o balanço, exato, pulou uma página que estava vazia. O balanço de diferentes fontes de disponibilidade hídrica. Bom, primeiro, né, esse balanço foi feito ainda, eu acho que em novembro, ele é do sistema aí da outorga, né? Ele concede vazões específicas diferentes do plano de bacia e, bom, aí ele dá essa disponibilidade aí de mensal. Os dados aqui de demanda, eles estão inclusos lá no sistema, vai mudar um pouquinho aqui para o que nós temos de DUR e de KNAR, que são as próximas tabelas. Bom, aí o comprometimento, né, desse balanço, com essa disponibilidade, com essa vazão específica, é esse comportamento, né? Ou seja, nós temos as demandas ultrapassam a vazão outorgável aí nesses 3 meses, né, os 3 meses mais secos. Isso para esse balanço 1. Aí, esses dados, eles estão lá dentro daquela pasta compartilhada, todos eles, né? Fabrício. Sim, Paulo. Bom dia. Sim, bom dia. Só uma questão aqui. Nós vamos usar o dado do plano ou essa específica da SEMAD? Calma aí. Aqui é para comparação, certo? E eu creio que depois o GT pode decidir, porque ainda a gente tem uma outra informação que nós não conseguimos organizá-la, que seria uma disponibilidade mais atualizada e diferente do plano, né? Isso disponível pela Agência Nacional de Águas, onde, por exemplo, o sistema Regla, né? Os dados inseridos no sistema Regla, eles realizam o balanço. Então, aí a decisão de quais dados utilizaremos, né? Eu não sei de quem partirá, mas pode ser discutido depois, né? O que veremos que a disponibilidade do dado do plano, ela tem quase a mesma origem, quer dizer, tem a mesma origem do dado da ANA, do Regla, portanto, alguns trabalhou aqui um pouquinho mais na informação. Nenhum deles são naturalizados, ou seja, né, não fez a análise dos usos históricos ou existentes na bacia, isso não foi feito em nenhuma das bases que possuímos, entende? Aí, esse do SSD é para comparar, talvez eu poderia nem ter colocado, né? Mas é para mostrar que assim, há uma limitação nos sistemas da SEMAD, né? E que aí as demais áreas da SEMAD têm que informar, vamos utilizar essa disponibilidade. Portanto, a gente tem essa dificuldade, por exemplo, nos sistemas automáticos que tem lá. O SSD dá o suporte aí para as análises de outorga, né? Mas aí as especificidades da outorga eu não sei entrar, não sei detalhar. Mas não sei qual a base de fato será utilizada. O detalhe é o seguinte, a gente precisa trabalhar em cima de um dado, vamos dizer assim, mais oficial e forte, que não vai ser questionado depois que... Perfeito. Concordo. Dentro do comitê, conselho e tudo mais, é o dado do plano. Né? E se a gente não usar o dado do plano, a gente enfraquece o próprio plano, né? Que a gente acabou de fazer e que deu aquele trabalho, né, que você já sabe. Então, acho que assim, para a gente fortalecer o plano e manter a segurança daquilo que a gente vai estar fazendo na alocação, eu acho que é interessante, na minha opinião, usar o dado. É importante que a gente use o dado do plano. Joia. Bom. Posso interromper também? Ok, pode ir, porque eu não estou vendo aqui, Júlio, mas pode ir sim. Mas, Paulo, eu concordo contigo que seria uma forma, talvez, enfraquecendo o plano, mas se a gente tem dado real e dado que é mais fidedigno à realidade que a gente está lá, se a gente está lidando com a situação de vazão, que inclusive a gente já tem um déficit ali, não seria interessante que a gente utilizasse os dados reais? O que a gente tem de real, de obtido? É importante a gente considerar tudo, né, Júlio? Eu concordo com você. Dado real é sempre que abrir também para a gente trabalhar aqui na Saneago, sempre nas nossas tomadas de decisão. Minha preocupação é o questionamento depois.
Mas como, igual o Fabrício colocou aqui, a gente faz a comparação, depois o grupo delibera em cima dos dois dados, né? Eu acho É que isso que eu ia falar. Acho importante a comparação mesmo. a gente faz a comparação e o grupo delibera. Acho que a gente sempre faz assim, né? Dado real e dado oficial, para a gente poder ter segurança naquilo que a gente está tomando decisão. Que em todo caso não vai ser um dado, né, aleatório, vai ser um dado Com oficial certeza. de outra fonte, né? Eu acho que tudo é justificável. Então, eu acho que o primeiro passo é essa comparação mesmo. Às vezes nem tem tanta diferença assim, né? Tem que dar mês por mês e avaliar. Joia. Fiquemos atentos. Joia, né? Assim, a maior... não podemos, né, colocar melhor o dado está no SSD, o que está no plano e o outro dado disponível, né, um lado do outro para enxergar melhor, né? Mas, ok, e só, Gilber, o dado do plano é um dado real, né? Mas eu entendi que é a questão do dado instantâneo. E lembrando que a vazão instantânea, ou seja, o monitoramento instantâneo do ponto de controle, ele vai ser alterado constantemente, né? E aí a diferença que sempre a outorga falou, né? Ou sempre a SEMAD falou dos dados monitorados, dos dados instantâneos, aquele de imediato, para aquele dado histórico, né? É óbvio que dentro do histórico vem tendo as alterações e o dado instantâneo será importante para aquele momento crítico, né? Para as regras que o grupo de alocação irá definir. Aí, para isso, para tomada de decisão, nós não teremos um problema no mês de agosto, né? O dado instantâneo, esse dado da telemetria, vai nos dar essa informação e tomaremos a decisão em cima dela. Mas antes, parte da decisão ou do planejamento, a gente está fazendo com esses dados históricos. E lembrando, né, Fabrício, que o dado histórico ele sempre está na média, né? Então é sempre uma faixa que você trabalha ali, por causa da média histórica. Exato, né? Exato. Por isso que não dá para tomar decisão em cima dele. Isso, né? O dado, exato. A outorga, ela vai autorizar os seus usos no dado histórico e nós, né, que instantaneamente faremos as nossas tomadas de decisão. Isso, gestão de dados do patrimônio. Então, é importante diferenciar essas duas informações. Então, aqui, né, essa primeira tabela e gráfico mostrando esse primeiro cenário, né? Aí, bom, que cortou aqui, né? Deixa eu ver aqui. Bom, aqui nós temos deixa eu ver se está correto. Não, a informação não está correta aqui. Bagunçou aqui, né? Vou abrir a planilha aqui, aí mostra melhor. Aí fica um do lado da outra. Bom, desculpa. Aí o dado do SSD, agora o dado do KNAR com a disponibilidade do plano, certo? Aí, mostra que algumas alterações na vazão específica, em consequência, a vazão outorgável, né? Aqui 95 vazão outorgável. E também o próprio levantamento aqui dos usuários que estão na bacia, né? O dado do KNAR, vou mostrar o gráfico, ele me mostra o comprometimento, o que está no SSD de 120%, aqui no mês crítico, 93%. Porque a disponibilidade ela é diferente, até o comportamento, né, da vazão outorgável, ela é diferente dessa do SSD. E o comportamento das demandas são praticamente iguais, com alguns valores menores nesse caso aqui. Bom, esses são o balanço com os dados do KNAR para o ponto. Agora, o balanço aqui com os dados das DURs, né? Mesma disponibilidade, e aí as DURs, para esse trecho, eu acho que são 63 DURs, elas somam aí vazão máxima de 1.432, né, litros por segundo, o que está sendo solicitado, né? Aí, nesse cenário, somente DURs, o comprometimento desses usos em aberto, né, já passam aí dos 200%, ou seja, aqui nos meses mais úmidos, né, com maior salinidade, ok, né? Quando passa maio, né, até praticamente novembro, nós temos um comprometimento aí altamente crítico. Bom, aí somando os dois, esse trem fica na minha frente agora. Esses dois usos, né? Só enfatizando que a disponibilidade é a mesma aqui,
e somando a DUR e o KNAR, né, chegamos aí praticamente, ó, abril a novembro com o balanço hídrico negativo para esse ponto. Bom, deixa eu voltar lá. A pena que aqui eu não travei e eles bagunçaram. Deixa eu ver se era só isso. Bom. Fabrício, naquele gráfico da DUR, lá o primeiro, já, claro. não estava considerado nesse. Pode continuar. Desculpa. Né, no da DUR ali, não estava. Tem 214, 205% aí, não está considerado os usos já outorgados, são só as demandas. Exatamente isso, Júlio. Somente as demandas que estão com os pedidos abertos. O pessoal do doutor consegue explicar isso melhor, né? Primeiro, ó, vou mostrar aqui primeiro o KNAR, somente os outorgados, certo? Tá. Somente outorgado já alcançamos 93. A IDUR, ou seja, o que, né, os demais usuários que pretendem, né? O que estão lá na bacia, né, ou que ainda estão em planejamento, que pretendem se regularizar. Somente eles passam dos 200% e, atenção, né, que é entre maio e novembro, praticamente, somente os usuários da DUR, eles passam da disponibilidade do trecho, né, desse ponto de controle. Aí, se eu somar, né, óbvio, né, os dois usuários, a gente passa aí dos 308. Então, as regras, né, o que o UGT irá primeiro definir para essa área é em cima dessas informações. Aí tem outras informações, como onde estão os usuários, quem são eles, né? Também tem algumas planilhas ali compartilhadas que mostram esses indivíduos, eu não vou mostrar aqui. Só deixa eu mudar a minha tela compartilhada aqui, só um pouquinho, para eu mostrar. Deixa eu ver. Isso aí é outra coisa. Bom, aí esses vocês estão vendo a tela do QGIS, né? Sim. Perfeito. Alguma coisa parou? Fechou. Bom, esse em azulzinho são os usuários do KNAR. Aqui só coloquei do KNAR porque ainda falta ter a localização exata de todas as DURs, né? Aí nesse mapinha e nos mapas que eu disponibilizei ainda não estão os dados da DUR aqui, né, no mapa. Bom, só para ter uma noção aqui em azul são as captações superficiais e esse quadradinho todo preto são os subterrâneos, né? Então as captações superficiais aí desse trecho, eu não separei. Eu não separei somente pelo trecho. Eu creio que Fabrício, sim, pode falar aí. carrega o município aí para nós. Desculpa, vou carregar aqui. Isso, boa. Aí nós temos aqui o município de Inhumas. Temos Inhumas aqui, que é boa parte desse ponto de controle, né? Temos o município de Itaúsu e a parte da nascente lá em Taquaral, né? Então, Itaúsu. Serra dos Brasileiros. Isso, Itaúsu, essa parte norte, tanto nascente do rio Inhumas quanto do rio Meia Ponte. Né? Inhumas aqui, essa parte central, onde tem a área urbana e tudo mais, né? Aí, óbvio, né? E aí parte do outro ponto de controle fica aqui para... parte de Inhumas fica para o outro ponto de controle, mas isso por enquanto não é importante. Deixa eu ver. Eu queria era quantificar aqui os usos, mas eu não separei a informação. Né? Isso eu tenho... desculpa. A gente tem muita captação em barramentos, né? Pequenos barramentos. Né? Exato. Esse é um outro dado interessante. Apesar de ter um número grande de uso, a gente tem muito que é em barramento. E só lembrando aí, que esses já são os outorgados, né? Sim, eu estou falando que a gente tem que olhando todos os usos, né? Exato, aí essa informação que o Paulo falou, né, é uma outra questão importante, né? Como que nós vamos fazer o balanço? Aquele balanço lá do KNAR a 93%, ele está considerando todas as retiradas superficiais, né? Por exemplo, separa, né? Como que é a regularização desse
desse conjunto de usuários aqui, né? Uhum. Essa última barragem, ela faz a regularização exata ou para que período, né? Essas são outras dificuldades aí para compor todo o balanço, né? Como isso se dá. Bom, era mais isso, né? Ainda informações visuais, as planilhas ainda estão sendo trabalhadas dia após dia para organizá-las ao máximo e deixá-las fácil para a tomada de decisão de todos os componentes do GT. Eu vejo aí, Fabrício, nessa última informação que você passou, que nós vamos ter que fazer essa separação, né, do tipo de uso aí, para poder tomar a decisão mais assertiva. Né? Você fala do a questão superficial. E com captação e barramento, né? Acho que é fundamental. Só jogar ela lá no meio dos 93%, vamos dizer assim, ela não vai refletir a realidade do uso. Eu acho que assim, é uma questão fundamental. Só nessa primeira. Eu só vou mostrar aqui, Paulo, uma planilha que tem essa separação. Ótimo. A Outorga fez aqui para nós. Ela poxa, esse trem sempre fica na frente, é ruim. O pessoal do Outorga separou, por exemplo, o grupo 1, que seria aquelas datas que a deliberação assume, né? Uhum. E daí ela foi separando usuários por cada ponto de controle, né? E dentro desses grupos. E daí, deixa eu ver aqui, quem está no grupo 1, né? Deixa eu ver. Aí ele mostra aí a informação detalhada. Espelho d'água. Isso, né? Aí, por exemplo, ó, todos que estão no grupo 1, cadê? Ah, tá. Não, aqui ainda está faltando uma separação, que é todo mundo que está no grupo 1, mas não que está dentro do ponto de controle em umas, né? Uhum. Isso daqui dá para fazer depois. Aí só fazer eu consigo separar. Um recortezinho. Exato. Então, bom, é isso, né? Alguns detalhes ainda, para que fique mais claro, são necessários, mas eu já notei aqui que é extremamente importante separar o que é superficial, direto e acumulação. Perfeito. Isso está sendo feito lá no São Marcos, não está, Fabrício? Essa separação? Não entendi, desculpa. Essa separação de captação direta e captação em barragem está sendo feito lá no São Marcos, não está? Se eu não me engano. O Luiz consegue responder melhor aí, né? Ele Luiz está aqui, né? Você sabe, Luiz, explicar sobre isso? Desculpa, Camila, você pode falar de novo, por favor? Se lá para o São Marcos está sendo feita essa separação do que é captação direta, né, superficial, e do que é captação em barramento. Não, na verdade foi feita a separação em grupos, né, do que era renovação, dos novos pedidos e tal, e isso engloba tanto captação direta como em barragem. Aí depois, na estratégia que a gente vai adotar aqui dentro, talvez a gente separe esses usos de captação direta, primeiro porque não teria limitação, por exemplo, de alimentar a base com os dados das barragens, né? A gente conseguiria avançar com a análise desses pedidos sem influência das barragens. Tá. Então, seria tranquilo fazer essa avaliação, Fabrício? O que está em superficial, o que está em barragem, isso? Sim. Com essas informações aqui, sim, né? É possível separar. E depois localizar os quantitativos, né? Depois aquilo que você falou, Fabrício, a gente vê se o espelho d'água é suficiente para aquilo que o cara está pedindo, está usando, está otorgando, né? Esse é o meu questionamento. Tem como saber, Fabrício, se ele está efetivamente sendo regularizado ou não? Bom, eu não sei dizer. Acho... Tem como saber por essas informações do CNAR? Provavelmente não, né? Eu acho que eu vou ter que fazer um geoprocessamento aí, verificar essas áreas, os espelhos, pegar um MDE lá, um DT, testar isso. Porque, talvez fazer uma amostragem. Porque, exatamente cara, isso que eu penso, uma amostragem. Porque, assim, o que eu vejo é que todo barramento eles falam que está de regularização, tem descarga de fundo, que tem tudo, não tem nada. A boa parte deles. Então, assim, às vezes compensa mais utilizar a vazão sem considerar a regularização. Mas tem que considerar, entendi.
Mas no próprio documento de outorga não tem declarando isso, se é por regularização? Palavra-chave, Antônio, declarando. Não, não é só declarando. Quando a gente analisa o pedido de outorga, um dos documentos é a comprovação da descarga de fundo instalada e funcionando. Sim. Se isso não tem, a gente não outorga. É a Agora, se o área de... indivíduo está mantendo ou não a vazão lá, ele pode interromper. Outra Isso. coisa, não é só a descarga de fundo que é utilizada para garantir a vazão defluente. Em outros períodos tem extravasor e tudo mais. Então, afirmar só que a descarga de fundo está fechada e ele não está cumprindo o que está determinado é perigoso. Mas eu entendo aí que os usos que não estão dentro da lei, né, provavelmente a maioria deles não tem, de fato, a regularização. O próprio volume também, né? Bom, teria um trabalho, poderia ser, desculpa, Antônio, poderia ser feito um trabalho, mas ele é bastante árduo, e por exemplo, pegar esses, onde está a última barragem daquela subbacia, né? Assumir que ali a Q95 está sendo mantida e dentro dos meses que estão descritos na portaria de outorgas. Então, é um trabalho bem difícil de fazer, né? Por exemplo, aquela imagem que nós vimos daquela sequência de barragens, né? A cascata, a última barragem, ela, em teoria, teria que estar mantendo ali, em teoria não, né? De forma legal, tem que estar mantendo a Q95. Então, assumir que daquele ponto em diante, só que isso é um trabalho difícil, hein? A Q95 está sendo mantido naquele período. Ele está autorizado a operar aquela barragem ali, manter a Q95 de maio a novembro, por exemplo, né? Só que é um trabalho bem difícil. Nós vamos lá, instala uma régua, faz umas medições, define o nível, o cara faz as leituras, tira foto e a gente põe, né? Porque é um ponto importante. Ali a retirada é importante. Bom, e é uma bacia piloto para a gente implementar tudo que a gente achar que precisa de controle. Só umas poucas centenas de barragens. Por isso que é a amostragem, né, Júlio? Já divide por todo mundo aí, ó. A gente resolve tudo. Cada um para um lado. Bem, então você terminou, Fabrício, os dados? No geral era isso, né? Anotei aqui as contribuições que a gente pode estar melhorando. Eu vou estar melhorando dentro dos documentos já disponíveis, tá, Paulo? E aí eu vou dando algum start lá. Isso que eu propus aqui de fazer esse balanço daqui a 95, isso eu não consigo fazer, certo? Não consigo, não tenho tempo também, nem habilidade para fazer tudo isso, porque são muitas barragens, né? Não tenho noção aqui, mas eu creio que passa de centenas, né? A gente pode avaliar isso em conjunto com o pessoal da outorga e ver o que dá para ser feito, né? Joia. E aí, agora o André vai apresentar um pouquinho da série de dados da estação Inuma, certo, André? André? Deu uma saidinha? Não, eu tô aqui, é porque a internet deu uma travada aqui, mexendo em várias coisas ao mesmo tempo. Você sabe como é que meu computador, 20 e tantas telas abertas aqui, Camila. Bom dia a todos. Vou fechar algumas coisas aqui para não travar, só um instantinho. Só um instantinho. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Estão vendo a tela? Sim, André. Tá, obrigado. Deixa eu colocar no modo apresentação aqui. Deixa eu ver se funcionou. Funcionou? Acho que funcionou. Na verdade, você coloca no modo apresentação primeiro e depois você compartilha, tá? Ah, então tá. Parece um pouquinho. Deixa eu voltar aqui, então. Peraí. Aí eu vou tentar marcar, se eu não conseguir, aí eu ligo para o senhor, mando uma mensagem para o senhor ligar lá no direto do caso. Vamos de novo aqui. Vai continuar descontando na folha.
direto em tratamento. Tá, vocês estão vendo minha tela? Tá, né? Sim. Tá, beleza. Então, Mas não está no modo apresentação, não. Tá, eu não dei conta de fazer esse negócio. Aqui, eu tentei fazer um modo de apresentação, só que eu estou com o Windows novo aqui, então está abrindo duas telas ao mesmo tempo e eu não estou conseguindo pegar outra tela. Mas aqui... Você pode colocar para compartilhar a tela toda, tudo que aparece, mas se você não quiser, aí é só jogar no modo apresentação mesmo e dar um alt tabzinho ali e procurar a apresentação dentre as telas que tem para demonstrar. Se não, se você optar por passar por aqui mesmo, não tem problema. Não, tudo bem, vamos aqui, porque eu acho que vai dar um BO aqui, esse negócio aqui, mas vamos lá. Bom dia a todos, né, pessoal? André Amorim aqui do CIMEGO, aqui na Secretaria, né, do Meio Ambiente, na Superintendência. Vamos lá, eu trouxe também algumas fotos, assim, até para a gente visualizar, né? Eu sei que o Fabrício fez uma apresentação, mostrou muitos mapas, tudo, só para a gente se situar um pouco do nosso Rio Meia Ponte aí, vamos lá. Eu vou passar nas telas, se não passar, vocês me avisam, por gentileza. Então, o CIMEGO, né, o nosso Centro de Informações, estamos aqui sempre à disposição para colaborar. Vamos falar do ponto de monitoramento montante e captação em UMAS, André, ok? não está passando. Não está passando? Não. Vai ser um pouquinho, deixa eu fazer de novo aqui, só um instante. Deixa eu ver se agora vai. Vocês estão vendo agora? Agora está no modo apresentação, né? Exatamente. Sim. Ah, tá. Agora funcionou. E para mim aqui... Ah, tá. Então tá. Eu vou ter que mexer no mouse aqui, porque a coisa não funcionou na setinha. Mas vamos lá. Então, ponto... Também para não tomar muito tempo, eu sei que todo mundo tem outras atividades. Então, ponto de monitoramento a montante da captação em UMAS, né? Então, quis trazer algumas fotos também para a gente dar uma situada do que nós estamos falando, o que é o Meia Ponte lá na região de UMAS, né? Então, esse, pessoal, é o Meia Ponte lá na região de UMAS. Lógico que hoje ele está com um pouco mais de água, mas esse aqui é um período que ele está numa situação mais crítica, né? Nós estamos ali no período da seca. Não parece um rio, parece mais um córrego, né? Então, assim, a gente vê tem uma facilidade para você entrar e atravessar do outro lado, não seria, assim, algo muito difícil. Então, assim, só para a gente situar que realmente a água nesse trecho vai ser algo meio problemático, né? Eu falo problemático a questão da disponibilidade, né? É um local que ainda recebe muito pouca contribuição, né? Esse trecho aí até chegar em UMAS, mas vamos lá. Esse aqui é uma passarela que o pessoal da Saniago eles fizeram, né? Até para facilitar algumas atividades de campo. Então, aqui está um pouco mais, né? Você pode observar. Então, tem uma quantidade um pouco maior de água, a gente faz um monitoramento de qualidade de água lá nesse ponto também, e medida de vazão. Então, vou colocar aqui. Então, nós estamos aqui eu estou em cima daquela pontezinha, daquela passarela, olhando a jusante, ok? Então, só para vocês terem a dimensão, aqui também um pouco mais de água, mas, assim, aquela primeira foto é um período, assim, um pouco mais crítico mesmo dos meses de seca. Então, a gente observa que não é largo, né? É realmente pouca água, matas ciliares foram bastante ocupadas, assim, por vegetação de pastagem, né? É aquela consolidação dessas bacias antropizadas, né? Então, assim, a tonalidade da água mostra também muito carreamento de sedimentos, então, assim, é uma bacia bastante complexa pela sua antropização e ao longo dos anos. Aí aqui, gente, pessoal, eu estou olhando, né? Eu estou olhando a montante, aonde está próximo, eu estou na captação aqui da Saneago. Então, eu estou olhando a montante. Olha só para vocês o nosso Rio Meia Ponte.
Então, o que nós esperamos aqui, né? É quase falar de distribuição de água aqui nesse trecho aqui. Talvez eu esteja até apimentando um pouco a conversa para nós observarmos aqui, não com os dados, porque de repente a gente fica vendo dado, a gente não está vendo, sentindo assim, visivelmente a situação. Então, eu vou mostrar onde eu estou eu estou aqui olhando aquela foto anterior. Então, isso aqui é um sistema mais antigo, né, que a Saneago tinha ali, em Umas. Hoje já tem um sistema mais novo, mais moderno, né, de captação, que está ajusante vamos falar aqui, desse sistema de captação antigo, né, vamos colocar dessa maneira. Então, só voltando aqui, eu estou naquele objeto, olhando a montante, as réguas e aquela passarela está acima dessa curva aqui, ó. Depois que faz a curva, é onde nós temos ali as medições. Então, está bem um trecho um pouco mais retilíneo, né, que a gente precisa para fazer essas medições lá ali no Meia Ponte acima. Então, fica muito difícil de falar rio, né, num local desse que parece mais um córrego, né? Então, quando seca, chega o período de seca, seca mesmo. Então, baixa muito, dá para observar bem claramente uma deficiência de mata ciliar, de recuperação, igual eu havia falado. A ocupação do espaço e da paisagem, né, vamos colocar assim, ela foi consolidada ao longo do tempo e hoje as pessoas não têm recursos para recuperar isso de maneira proativa, né? Então, pensar em mecanismos que isso possa ser executado no futuro é interessante para termos aqui mais disponibilidade de água. Então, estamos aqui e a Saneago gentilmente cedeu aqui para nós, né, nessa infraestrutura deles aqui, a antiga captação, como não está sendo usada, nós instalamos a nossa estação telemétrica aqui, aproveitando essa casinha, até por questões de segurança. Agradeço a Saneago aí, o Paulo, a Camila, né, o Ricardo, o presidente, todos, né, que cederam aqui, né, muito gentilmente. Então, nós temos o equipamento, eu não coloquei com a foto aqui tem um equipamento da Saneago, aí então nós temos um pluviômetro e aqui dentro a gente faz a medição, tem um tanque tranquilizador aqui, né, auxilia aí para a gente manter um nível. Mas realmente, quando a gente olha assim, falar do Rio Meia Ponte é bem complicado. Então, vamos aqui a série histórica que o Fabrício havia colocado a estação, comentado da estação aqui da SEMAD, né? É uma série histórica mais recente, nós conseguimos colocar em 2020, né? E aqui nós estamos com a disponibilidade no mês 9, né? Mês 10, e observando que foi um período bem crítico que aconteceu, né? A disponibilidade é muito baixa e ela responde realmente à chuva. Chove, a disponibilidade é 3.000, né? Mas quando não tem, a disponibilidade cai a níveis muito ruins. Então, a bacia responde muito rápido à chuva. Não tendo chuva, dor de cabeça, né? 2021, só demonstrando aqui, a gente tem um ano todo aqui, mas a resposta aqui é no começo do período, quando ainda está no período chuvoso, nós temos uma vazão interessante, mas começou abril, ela já começa a cair, ó. Aí já temos alguns poucos picos, quando você tem chuva, e depois parou a chuva. É uma queda, assim, sem precedentes, né? Então, assim, chega aqui quase pouco mais de 1.000 litros por segundo aí. A água realmente, quando você chega lá, até para fazer medição de vazão nesse período é muito ruim, porque a água, ela é muito plano, né? A água fica praticamente parada. Aí depois você tem uma leve recuperação, vai voltando as chuvas. Se as chuvas demorarem aqui, no ano 2021 nós tivemos um retorno aqui em outubro, perdão, aí ele começa a dar eu fico até brincando, né? Parece um paciente que está morrendo, aí você fica pegando o desfibrilador, fica dando choque nele para ele voltar, né? Então as chuvas voltam e o Rio Meia Ponte começa a ter vida novamente aí, por conta dessa situação da crise hídrica, né? As faltas das chuvas. Então, 2022, nós tivemos um cenário um pouco melhor, né? Tudo recorrente às chuvas. O mês de fevereiro choveu bastante, então ele responde bem, né? Mas, chegando em abril, recorrência de novo. Só que, ano após ano, nós estamos tendo o trabalho que está sendo realizado, até da questão
monitoramento de motobombas, uma consciência, né? Conversar com o produtor rural, conversar com as indústrias. Eu falo isso porque foi realizada essa atividade mesmo na pandemia, né? Me recordo aqui comendo marmita lá nas praças de Umas, lá, né? Porque não podia usar o restaurante, mas pelo menos uma marmitex a gente conseguia comprar. Então, esse trabalho que a gente conseguiu fazer, mesmo sendo de formiguinha, mas a gente obteve algumas respostas. A indústria, por exemplo, comprou equipamentos mais eficientes. Alguns produtores rurais estão plantando em outros períodos, então eles estão dando preferência para plantar no período chuvoso e abandonar o período seco, né? Até por conta que eles entenderam, né? Lógico que acho que temos que reforçar essa fala, mas eles entenderam que nesse período seco realmente é muito complicado. Então, retornando às chuvas, você vê que não tem uma resposta, tudo depende da chuva, vai literalmente depender da chuva a resposta na vazão aqui, nesse trecho do Rio Meia Ponte. 2023, hoje nós estamos em praticamente 5.000 litros por segundo, chegando ali a montante da captação. Aí, o interesse nosso ter colocado acima é até para que os usos abaixo, né, por exemplo, já vem a Saneago, depois vem outras pessoas, né, que retiram lá, e o pessoal aí que tem o controle disso, a gente pelo menos tem a noção de quanto está chegando ali no principal usuário, né, assim, um usuário que realmente nós temos aí tem um compromisso com a questão da população, né, a distribuição da água aí para os usos. Mas, Meia Ponte, você pode observar os altos e baixos aqui nesse gráfico, respondendo imediatamente à questão da chuva. Então, chove, vazão melhora, para de chover, vazão piora. Então, eu vou até começar a observar. Essa semana, final de semana, nós teremos um tempo um pouco mais estável. Semana que vem também vai passar um pouco mais estável. A temperatura vai aumentar, né? Vai dar chega a dar uma parada total na chuva, mas a gente vai ter uma resposta aí da vazão baixando bastante aí nesse trecho aí e no subsequente. André? Oi, sim. Só uma pergunta. Esses dados da estação de vocês, a gente consegue constar aí onde? No site. No site tem, né? Tem. Mas eu posso passar depois para vocês aqui a tabela, Camila, sem problema. Quero, obrigada. Sem problema. Tá. Aqui eu quero mostrar uma outra foto, até para a gente ver os cenários, né? Eu gosto muito de trabalhar com esse tipo de situação. Então, aqui... Oi. É Paulo Almeida. Sim. Faz um favor, volta só naquele gráfico de 2020. Peraí. 2020. Ele começa em agosto, né? Ele começa em agosto. Agosto. É porque foi quando nós instalamos a estação lá, você se lembra? Sim. Não, vazão de 500 aí. O próximo. Aqui, 21 já foi acima de 1.000. O próximo, 22, acima de 2.000. Tá. Mas lembrando que 22 nós tivemos uma cheia, né? Lembrando as situações. Eu falo assim, o Meia Ponte, a gente pode refletir ele de uma seguinte maneira. É como se fosse filme, como fosse foto, né? Hoje você fez um penteado diferente, tira uma foto. Aí, beleza, tá bonito, né? Ou amanhã amanhece com o cabelo meio bagunçado, é uma outra situação. Então, ele responde rápido à questão das chuvas, mas não mantém uma vazão consistente, né? Essa rapidez na resposta é muito ruim. Mostra que a bacia está totalmente, vamos dizer assim, sem capacidade de infiltração. Isso mesmo. Inclusive, a gente queria ter feito aquele trabalho, né, Paulo? Os ensaios de a gente poderia infiltração. retomar, acho que agora é bacana a gente fazer isso, até para mostrar. Realmente, quando você vê aquela passagem no lado lá, e você vai ali, o solo ali está muito duro. Ele não vai absorver água. A água vai escoar, vai jogar terra para dentro. Nós estamos carregando muito solo para dentro do Rio Meia Ponte. Está perdendo muito solo. E está piorando mais ainda a situação, né? Está bem complicado. Então, assim, cada situação é um flash, né? Vamos falar assim. O trabalho local há um resultado positivo de visitar as indústrias. Nesse período estava o Marco Neves aqui. Nós fizemos várias incursões, apesar da pandemia, nós enfrentamos a situação, né, 2021,
Nós fomos e conversamos, falamos com a indústria, né, toda aquela cautela toda, mas realmente bastante complicado. Alguns, realmente, várias pessoas, o que eu quero trazer, assim, dessa pessoa que está lá, ele não tem dificuldade de entender, ele quer contribuir, ele quer participar. Então, ele falou, por exemplo, a indústria, nós fomos numa indústria, eles falaram assim, nós compramos um equipamento que gasta uma quantidade menor de água. Parabéns, né? Achamos bacana isso, né? Era a indústria de ovos lá, então eles processam muita coisa lá. Sim. Então, assim, cada um tentou contribuir com um pouco que pode, mas eles também estão preocupados, porque uma indústria já tá consolidada lá. Aí amanhã eu vou ter que sair daqui porque não tem água? Né? Vamos colocar assim, esse pensamento para discussão, né? Eu tenho que sair daqui amanhã porque não tem água aqui nesse trecho? A resposta aí também, né, vem ter o monitoramento dos usos, né, no artigo 21, uma ampliação em 22, né? Isso também contribui para essa melhoria. E a melhoria dos equipamentos, né, principalmente dos pequenos produtores rurais, não pode bater na minha cabeça, vou plantar alface. Vou plantar alface, vou para lá. Não é assim. Não dá para todo mundo ir fazer isso, né? Infelizmente. Para nós seria maravilha, gente, o pessoal produzir, todo mundo está produzindo, está plantando, está colhendo, os usos sendo utilizados, né? Para nós, eu, na minha percepção, seria uma maravilha, porque nós teríamos produção econômica, vamos falar isso, né? Essa água aqui faz produção econômica na região. E realmente fica bastante preocupante. Você queria falar alguma coisa, Camila? Sim. Volta, por favor, 2021, rapidinho. Que junho, eu tô comparando, assim, pegando o mês de junho, a gente está saindo de 3.000 litros por segundo, em 2022 é mais ou menos 3.500. É que a descida ela tá mais suave, entendeu? Em 2022. E assim, contando tudo isso mesmo que você falou, a indústria comprando equipamentos, né, para uso mais consciente da água. Vê, passa para 2022 de novo. A pandemia também teve uma colaboração, porque alguns pararam realmente de plantar, porque não tinha para quem vender, né? Ficou aquela situação. Então, assim, o cenário está muito, não vou falar confuso, mas complexo da gente estabelecer assim, é isso, né? Então, assim, teve uma pandemia no meio, aí depois o pessoal, mas assim, eu sempre quero colocar que a proatividade de todos os membros, né? Ou de todas as pessoas que estão ali, eles estão preocupados, eles não querem ficar sem água também, né? Então, assim, acho que apoio, né? Eu vi que realmente o pequeno precisa de apoio, outros precisam de apoio, interagir na bacia realmente é necessário, né? A gente fala assim, eu vejo até essa questão assim, nós distribuímos essa água, é bem complexo. Eu vi um comentário assim de vocês aqui, desculpa. Hoje, por exemplo, nós temos algumas barragens, né? E hoje eu acho interessante, quando chega o período seco, a gente permanecer com essas barragens guardando água do que assim, até por conta de chegar no momento mais crítico e a gente ter que utilizar essas barragens, como já foi utilizado em outras vezes. Ano passado, graças a Deus, a gente não precisou abrir as barragens aqui, a montante, né? Aqui já da captação aqui de Goiânia, mas assim, é sempre realmente preocupante. Pode falar, Fabrício. Bom, André, a localização da estação é ali no ponto da Saniago, né? Então, acima. Isso. Então, ela não... Pode falar, desculpa. Ela não pega a drenagem do rio Inhumas, é isso? O rio Inhumas... Ele deságua logo a jusante, né? Mas na captação da Saniago... Eu não me recordo, agora me falhou a memória aqui. Mas aí... Pega não, né? Não. Tá, então, assim, a jusante já tem uma outra estação, que é aquela que você tinha colocado, o pessoal da CPRM, né, que é da ANA. Aí já tem lá essa situação. Aí nós quisemos, a nossa opção de colocar acima era até para a gente estar sabendo o que estava chegando ali nesse trecho. Não, é só colocando para discussão no grupo, né? Se, por exemplo, a gente mantém o ponto de controle abaixo do rio Inhumas, pegando essas duas áreas, né?
via ponte Inhumas, ou se mantém um ponto de controle bem aí na captação da Saneago, né? Porque aí teríamos, por exemplo, uma estação já instalada, um monitoramento já possível, né, nesse local. Porque, por exemplo, as disponibilidades que eu mostrei ali, a Q95 mínima, por exemplo, no mês mais seco, aqui dá setembro, 642 litros por segundo é a vazão outorgável, né, no caso. 1.285 a Q95. Ela aí, por exemplo, em 2021 estaria bem nos limites, né, da vazão outorgável que foi registrado, e 2022 um pouco acima. Só que essa que é 95, esses dados é lá para o ponto mais abaixo, numa área maior onde eu considero o Rio Inhumas, né? Então, pensando e pôr para discussão se essa diferença, ou se a gente pode transpor o dado, né, da disponibilidade monitorada nesse ponto aí da estação, transpor para o dado, para um ponto não existente, né, um ponto jusante. Então, a gente vai atribuir que naquele ponto estará passando daquela vazão. O que eu quero dizer é que tem essa diferença de informações, né, e que, às vezes, numa maior precisão, né, a gente pode falhar em algum momento, né, se for exigido. Até porque no Rio Inhumas também tem alguns outros usuários, né? Tem muitos. Aí, exatamente. Muitos. Na DUR tem inúmeros, né? Aqui Muitos. no Outorgás tem poucos. Então, é só essa questão, né? Se a gente mexe no ponto de controle, se a gente mantém, se a gente depois futuramente propõe um novo monitoramento visando essa questão. Melhor em cima onde já existe, que você já tem história, você tem agora. A minha sugestão, Fabrício, é que você seja mais restritivo. Então, assim, se a outra informação é um pouco mais restritiva, né? Porque aqui, assim, nesse ponto, a Saneago não captou a água dela. Aí você tem mais duas indústrias, inclusive a Centro-Álcool. Então, por isso que os dados realmente vão estar mais restritivos, né? A distribuição. Então, a nossa ideia era pegar acima, porque já tinha aquela estação ali, e o ponto ali estava um pouco meio complicado de colocar um equipamento lá, por conta que é uma propriedade particular, e o pessoal lá já ficou meio complicada a situação de colocar lá. E ali nós colocamos ali na área da Saneago, então não teria problema a gente a disponibilidade do espaço, né? Então ficou mais tranquilo. Aí teria uma outra, parece que tem uma indústria menor ali do lado, ali, acima da Centro-Álcool, que está captando água também. Centro-Couros. É Centro-Couros ali? Tem uma lá, só que é bem pequenininho a captação deles, deve ter outra também. Bom, então tem essa situação. O que, assim, é porque se a gente manter esse ponto de controle um pouco mais ajusante, talvez a gente teria que instalar uma outra estação, né, para a gente pegar essa circunstância aí do Centro-Couros, do Centro-Álcool e do Rio Inhumas, né? Então, é só essa discussão aí que com essas informações e detalhamento do André, a gente poder melhorar. A bacia do Inhumas é bem grande. Isso, dá uns 130, 140 quilômetros quadrados. Se vocês extrapolar esse dado de lá para cá, eu acho que não vai ficar bom, não. Porque tem muito errado. uso também, pois é. Talvez a gente poderia colocar, assim, no caso montante mesmo. Eu também pensei assim, no caso, só para a gente verificar, já tirando esses outros usos, né, seria em Goianira, né? É Goianira ali tem um próximo ponto de medição lá. Não medição nossa, mas assim, é algo que já vai retirando esses usos acima aí de umas. Isso. O que a gente pode fazer é tirar o Rio Inhumas desse ponto de controle que a gente definiu como 16, né? E subir esse ponto até a captação onde tem o monitoramento, e o Rio Inhumas ficaria para o monitoramento ou para as decisões da bacia de baixo. Seria uma questão. Melhor. Sim, melhor. Perfeito. Sim, também acho. Ou faz 2 pontos, né? Ou cria um novo ponto. Eu acho que diminuir aí é melhor, porque é uma bacia piloto mesmo. Né? As interferências facilitam um pouco. Aí as questões do Rio Inhumas ficará com o ponto 15, por exemplo, ou
ou subdivide ou ficará para o ponto 15, onde nós já temos o Ribeirão Cachoeiro, o Capoeirão, o Capivara e o do meio, né? Aí para esse ponto. Aí, como essa estação que está a jusante aí da Saniago, ela não é telemétrica, ela é convencional, ela assim, ajudaria, né, nessa questão, mas convertê-la para telemétrica, aí seria com a rede nacional, né, lá com o pessoal da ANA. Mas, ok, a gente pode, acho que pode melhorar dessa forma. Primeira deliberação do grupo, né? O ponto seria a montante. Isso. Se ficar em dúvida, a gente mostra de novo aqui as áreas e esclarece. O André, você já terminou, André? Acho que não. Só finalizando aqui, então. Aí, mostrando para vocês uma outra cena, né? Agora já estamos aqui na captação de Goiânia, né? Montante, onde nós fazemos também um controle. Hoje nós estamos... Hoje não, ontem, né? Mas praticamente não... Nós estamos aí com 28 mil, quase 29 mil litros por segundo chegando aqui, né? Já tem outras contribuições aí que vem descendo, a área de drenagem e chuva, aquela coisa. Então, lá em cima, 5, e hoje nós temos, 43 mil. Então, eu estava olhando um dado aqui, eu estava lendo aqui errado aqui, eu estou falando a média. Então, já temos 43 mil litros. Não corresponde a essa foto é só um momento, só para mostrar o Rio Meia Ponte, e a próxima aqui, que eu tirei mais recentemente, foi dia 8 de fevereiro, eu estive em Goiatuba, mostrando Meia Ponte, lá em Joviane, entre Joviane e Goiatuba, né? Mostrando para o pessoal aqui, né, vamos dizer, de um córrego, né, quase um córrego, né, a gente chama de rio, mas assim, até quando você está mais um trecho lá embaixo, já tem uma disponibilidade hídrica muito boa, né? Então, essa discussão de liberar os trechos que já tem uma disponibilidade melhor, em detrimento de realmente os trechos mais críticos, que é realmente a montante de Goiânia, esse trabalho mais elaborado, né, mais pensado aí. Só para mostrar essas diferenças, né? Partindo lá daquele córregozinho, já num rio aí de verdade, né? Assim, um rio bem mais caudaloso, né? O Rio Meia Ponte, ok? E seria isso, pessoal, só para contribuir aí com as informações, né, que nós temos aqui. Lembrando aí que março, abril, a gente já vai encerrando as chuvas aí, a gente vai voltando aí para o nosso cenário aí de crise hídrica. Seria isso, obrigado. André, não vai embora, André, antes de nos falar como é que está a previsão de chuva para março e abril, André. Março e abril, vamos lá, né? Março ainda persiste um cenário aí que nós estamos apesar que o Laninha está perdendo intensidade, né? A natureza não entende de uma maneira rápida, ela não vira uma chave e fechou as coisas e vamos para a neutralidade. Então, nós temos aí um março com uma situação ali na região sudoeste do estado, principalmente, ali sudoeste e um pedaço sul, uma redução um pouco mais visível das chuvas, né? Então, assim, realmente, até o produtor rural está bem complicada a situação para ele, né? Por conta de uma segunda safra. Muitos não estão conseguindo colher a primeira para plantar a segunda, já está atrasando e já estamos avançando em outro... estamos avançando no calendário, então realmente gera problemas. Abril, sim, o prognóstico aponta aí que as chuvas estariam encerrando em abril. Então, assim, nós estamos aí com a data aí, lógico, prognóstico, 10 a 15 de abril, estaria encerrando as chuvas aí no mês de abril já, viu, Antônio? Então, não teria um refresco, não. Então, aí entra o período seco, pode acontecer uma chuva ou outra, é aquela chuva que dá um empurrão na gente, né? Mas o cenário é aquele, né? A gente vamos de novamente para os enfrentamentos aí, já que o pessoal vai continuar plantando, algumas pessoas, outros não, mas os usos continuam, né? As coisas continuam funcionando. Obrigado, André. Por nada, disponha. Mais alguma pergunta? Obrigada, André, pela apresentação. Foi ótimo esse panorama aí mais específico dessa região, né?
Eu acho que isso só mostra para a gente a importância das decisões que a gente vai tomar, né? Porque é uma região extremamente sensível, né? De cabeceira de toda a bacia que a gente está falando. Então, apesar de ser uma bacia piloto, pequena, ela é extremamente estratégica para garantir também depois todo o restante da bacia. Então, tem que ser muito bem pensada as decisões que a gente vai tomar aqui em relação a esse trecho. Eu acho que a primeira decisão do grupo vai ser essa mesmo, né? A definição desse local exato de monitoramento, porque faz toda a diferença. Você tem retiradas importantes e entradas importantes, né, depois desse ponto. Então, talvez a gente tenha que remodelar esse trecho para encurtá-lo, né, e aumentar o trecho de baixo. E não vejo problema nisso também, não. Acho que a gente já tem uma área considerável ali, com problemas consideráveis para trabalhar. Então, a gente poderia fazer essa redefinição, Fabrício, de ponto de controle e aproveitar essa série histórica que a gente já tem, né, de dados, que é bem importante, e até porque a gente vai ter que definir os níveis de alerta para esse ponto de monitoramento, assim como a gente definiu durante a crise para o montante de captação, né, que é aquele vai ser o próximo, né, o mais montante Goiânia. Então, a mesma coisa, aquele mesmo trabalho de definição de níveis de alerta, a gente vai ter que criar para esse ponto de controle também, já que a gente viu que essa região é extremamente vulnerável à chuva, né? Ou à ausência dela. Então, criar esses níveis de ação, e não só para o período crítico, né, de chamada crise hídrica, mas constantemente, como foi feito para aquele outro ponto também. E pensar em ações de recuperação, né? Eu acho que daqui do grupo a gente pode sugerir várias ações de recuperação dessa bacia, considerando que é a nascente do maior manancial, né, de Goiânia. Então, acho que não só pensar em diretrizes de outorga, mas diretrizes também de recuperação dessa bacia, para aumentar a produção de água no trecho, né? A gente viu que é fundamental. Eu tenho também... uma pergunta a fazer. Pode falar, Antônio. Eu gostaria de saber o seguinte, diante dessa iniciativa de fazer o estudo nessa bacia piloto, que eu acho que é muito correta a decisão, mas eu vejo que o estudo dessa alocação negociada ela vai se prolongar. Como vai ficar a política de análise dos processos de outorga no Minha Ponte durante esse período todo? Que, a princípio, pensou-se em paralisar toda e qualquer análise de processo de outorga para dar espaço para a alocação negociada, concluir isso para poder retomar as análises. Mas essa diretriz vai permanecer com esse pensamento? Então, a gente pensou em liberar os TATs para aquelas bacias onde a gente não identificou problema de disponibilidade, né? Então, essa é uma ação que vai ser feita rápido. Vai ser uma das primeiras ações do grupo, vai ser a liberação dos TATs das bacias que não estão com comprometimento, não bacias, dos trechos, né? Aqueles trechos lá dentro do meia ponte. E, apesar de ter um processo que não é tão instantâneo assim, mas eu acho que a gente terminando a bacia do Inhumas, isso se torna mais automático para os outros trechos comprometidos. A gente já tem os dados para os outros trechos também. Então, a gente criando essas diretrizes e atuando na bacia do Inhumas, não creio que vai demorar tanto para a gente atuar nos demais trechos também, né? Então, vai fazer parte de uma sequência de ações. Só complementando, Camila. Pode falar. No âmbito administrativo aqui, né, o nosso procedimento está sendo paralisar esses processos, né? A gente tem uma etapa dentro da outorga por conta dessa alocação que está caminhando. Então, assim, a ideia é analisar todos em conjunto, né, a partir das diretrizes da alocação. E aí, como você disse, seguir pelo menos com os TACs, né, com as autorizações temporárias para os demais trechos.
Mas, enfim, tem que ser uma análise mais conjunta, né? Complexa, é mais difícil fazer isso. Pois é, mas então, os trechos que existe uma disposição. Falhou. Esses. Tá falhando, Antônio. Tá falando. Eu não ouvi. Falhou tudo, a gente não escutou, não. Falhou? Bom, o que eu quis perguntar é o seguinte: nesses trechos onde existe uma disponibilidade no Rio, esses vão continuar. Falhou de novo, a gente não escutou. Acho que tem alguém ligando para ele, aí interrompe. Enquanto o Antônio resolve lá, Fabrício, você podia compartilhar com a gente aquele mapa com os usuários lá nas bacias, aqueles que a gente viu lá, só para ver os números, né, para a gente ver o que nós estamos decidindo ali. A outra fala, acho que não sei se o André ainda está aí, uma pergunta, né? A gente teve aí no janeiro com uma chuva, né? Praticamente chuva constante, aí, no intervalo de máximo de 3 dias, 2 dias sem chuva, né? Normalmente aqui essa parte do estado a gente tem um veranico aí de janeiro, né? Uns 15 dias, 10 dias sem chuva. Não tem o histórico, né? Para esse ano não ter qual que é assim, repercussão dessa situação, né? Com relação às chuvas agora nesses últimos meses, de abril, março, né? Que a gente tem. E o retorno das chuvas lá para outubro, novembro, né? Qual seria essa implicação nessa falta desse verão? Oi, Paulo, porque ficou cortando aqui a sua fala, mas deixa eu ver se eu entendi. Você estava perguntando a repercussão das chuvas, né? Seu áudio está desligado. Janeiro a gente não teve aquele veranicozinho ali, aqueles 15 dias, sem chuva, como nos outros anos, a gente tem costume de ver. O que isso reflete nos 2 meses que a gente tem agora, março e abril, e o retorno das chuvas lá, outubro, novembro, né? A minha preocupação no pensamento isso possa mexer um pouquinho nessa dinâmica normal que a gente tem da chuva. Tá, então, sim, nós não tivemos, mas olhando pela aquela estação de controle que nós temos, assim, o que aconteceu? Nós tivemos muito tempestades que aconteceram aqui em Goiânia, Aparecida de Goiânia. E aquilo acaba enganando, né? Traz parece que está chovendo muito, né? Todo mundo fala que está chovendo muito, mas não está chovendo. A população acha isso. Você fica então, na média, mas na verdade não é. Se eu pegar outubro de 21 para 22, outubro até o dia 23, por exemplo, hoje, 21 para 22 nós tivemos 1.700 milímetros, 1.750 milímetros. Pegando 22 para 23, nós tivemos 1.180 milímetros. A diferença é gritante. Por quê? Fevereiro choveu muito do ano passado. Nós tivemos praticamente quase 400 e poucos milímetros. E esse ano, fevereiro, está assim. Se você pegar lá no setor Perim, choveu 310 milímetros numa estação. Em outras, elas estão até abaixo da média climatológica. Então, sim, eu tenho que ponderar pela estação que nós estamos utilizando como controle, que é a região central. Né? Porque senão, se a gente for ponderar com essas outras, acaba que leva um engano, né? Parece que a gente está plantando chuva que não está acontecendo. Então, realmente, muita tempestade, problemas, mas essa água escoa, vai embora, a gente não está reservando essa água, né? Ainda não melhoramos a rede de drenagem, essa coisa toda, é um problema para a prefeitura resolver essa situação toda, mas muita tempestade e pouca chuva real, né? Então, nós já vamos começar o mês de fevereiro, passando fevereiro para março, nós estamos aí com um prognóstico de poucas chuvas. Então, olhando Goiânia hoje, né, já contando que no outro final de semana nós teremos uma outra frente fria, né, sem ser nesse no outro, né, deixa eu só colocar aqui, só para mostrar um prognóstico aqui, que não é nada
Legal, né? Então, nós teríamos aí, até o dia 10 de março, 64 milímetros de chuva para Goiânia. Então, nós teríamos... É muito pouco, tá vendo? Então, se um mês de março, ele não está prometendo muita coisa. Então, vai ter chuvas irregulares, ele vai estar mais com tempestade, chuvas irregulares. Lógico que isso aqui é um prognóstico. Então, o modelo está enxergando de hoje. Então, final de semana, a temperatura vai subir, as chuvas vão dar uma recuada, tanto em Goiânia como no estado de Goiás. Vamos passar a semana que vem toda mais seca e pode ter algumas pancadas isoladas. Aí depois tem uma frente fria que vai chegar lá para quinta, para sexta-feira da outra semana. Aí o final de semana é que aquelas chuvas vai e vem, chuvas de verão. Então, assim, nada muito promissor. E eu, assim, para finalizar, eu não consigo ainda enxergar outubro, o retorno do período das chuvas. É porque o nosso modelo me mostra 6 meses, ainda está longe e seria arriscado também falar. Mas vamos imaginar o seguinte: chuvas depois de 15 de outubro, né? Ou vamos trabalhar com esse cenário que tem se repetido ao longo do tempo, algumas chuvas de salvamento, aí vamos chamar para irrigar nossa lavoura aqui lá para setembro, alguma coisa nesse sentido. Mas, assim, contando com uma coisa que é um prognóstico. Então, o cenário, olhando o cenário mais cauteloso, não vamos contar com chuva, né? Vamos fazer, gente, ó, o negócio a seca vai vir um pouco mais cedo, ela vai se estabelecer um pouco mais cedo, já, na verdade, já está seco, ela vai se estabelecer um pouco mais cedo, e temos que contar que ela começaria um pouco mais cedo também, mas lembrando que nós teremos, o prognóstico aponta mais El Niño, e o El Niño tem problemas com temperaturas, né? Então, a gente vai jogar a temperatura lá para cima, e às vezes a chuva dá na hora que a gente fala assim, outubro chegou, não, novembro está chegando, cadê essa chuva? E a chuva não volta. Essa então, é a minha assim, preocupação. Eu ainda não se estabeleceu. Essa transição lá, essa neutralidade aí, eu fico bem preocupado com isso. Neutralidade não é normalidade. Pois então, é. Pensa assim que o nosso normal vai acontecer no mesmo normal. E o retorno das chuvas, aí eu vou plantar um cenário pior. Vamos esperar lá para o dia 20 de outubro. Né? Então, assim, já pensando numa situação não legal. Era isso mesmo que eu estava. Ok. Você consegue, Fabrício? Você quer que coloque aí, né, Paulo? Mas deixa o Antônio aí, Paulo. Antônio? Acho que talvez ele tenha. Conseguiu retornar aí, Antônio? Põe só a imagem para a gente ver lá o mapa. Põe sim. Pessoal, eu preciso sair agora, porque eu tenho uma reunião às 11 horas, mas a gente já pode mas seria bom já definir alguns encaminhamentos também, né? Para o próximo encontro, que vai ser daqui 15 dias, numa quinta-feira, certo? Igual ficou combinado. Então, daqui 2 semanas, numa quinta-feira. Aí, se puder agendar já, Cida. Poderia ser até esse horário mesmo. Que dia que para colocar? Quinta-feira da próxima? É daqui 15 dias, né? Que ficou combinado de 15 em 15. É a 9. Isso. Dia 9 a gente tem reunião de comitê, né? Mas assim, eu posso deixar o link aberto, né? Se achar que é melhor. Qual que é o comitê? É do CBH baixo. 8 e 9 nós temos, né? O baixo e o Bois. Não, mas a eu gente acho vai estar em viagem. Mas 8 é o Bois, 7. Né? Dia 9 é o Baixo Paranaíba. O 9 eu não vejo problema, não. O Baixo, ele é bem tranquilo. E dessas pessoas que estão aqui no grupo, acho que tem ninguém. A gente não poderia fazer semana que vem, não, Paulo? E Camila? Porque no dia 8 e dia 9 também eu tenho audiências públicas lá de hidrelétricas lá em Tarumã. Põe 10. Por mim, tudo bem. Vocês que mandam. Se quiser fazer semana que vem também. Porque se a gente vai fazer semana que vem, gente, olha aí, o prognóstico já não é bom. A gente já está... a gente fazer um trabalho mais rápido. Então, quanto mais rápido a gente fizer, eu acho que se a gente fizer reuniões semanais, eu acho que não vai ser nenhum problema. A gente resolver isso logo agora no princípio, antes de começar o período chuvoso. A gente dá uma resposta e passa para o restante da bacia.
Dá uma concentrada de esforços nesse período que é chuva, né? Dia 3, então. E a chefe aí? 2 ou 3? Assim, Dois tem a reunião em Caldas, né? 2 a gente não tem condições, porque tem o Corumbá, né? Corumbá a gente já está todo mundo aqui envolvido. Mas o 3 acho que dá. 3 dá para todo mundo? Não pode ser. Camila, pode? 3? Deixa eu ver o horário. Peraí, aqui que eu tenho uma reunião. Inclusive, a gente conta com a sua presença lá, Camila, na reunião do Corumbá. Qual Camila? Camila superintendente. A Camila Roncato a gente já sabe. Nossa, pior que eu vou estar de férias, mas o Bento vai estar me substituindo. Tudo bem, sem problema. Ele vai, com certeza. Gente, podem marcar dia 3, porque qualquer coisa o Paulo participa também, nos representando, tá? Beleza. Então tá, então ficou dia 3, né? Pode ser esse horário mesmo? Às 9h30, né? 9h30? 9h30, né? Camila. Eu acho que ficou... Oi, pode falar, Antônio. Camila, deixa eu retornar minha pergunta, porque eu tive um problema técnico aqui. Bom, o que eu queria saber é o seguinte: a análise dos processos de outorgas, dos trechos do Rio Meia Ponte, que não são críticos, vão continuar sendo feitas pela SEMAD? A gente vai enquadrar a gente vai colocar naquela situação dos TATs, né? A gente vai liberar os TATs nesses trechos. Liberar o quê? Os TATs. Termos de autorização temporária. Mas para nós, por exemplo, no meu setor, no setor de energia, de geração, isso não é temporário, né? São para viabilizar projetos de investimentos. Essas análises de DRDH, elas estão paralisadas, não vão ser retomadas? Até a gente concluir a alocação, não vejo possibilidade, né? A gente precisa terminar esse estudo da alocação para a bacia toda. Você tem uma ideia, Camila, de quando que nós vamos terminar esse processo em toda a bacia do Meia Ponte? Eu acho que vai depender do andamento desse grupo aqui, né? Eu acho que a gente... Você acha, assim, que é um mês, você acha que é um ano? Mas eu acredito que à medida que a gente for fazendo a alocação dos trechos, vai liberando esses trechos onde já tem alocação. Exatamente. A ideia é fazer por trechos, indo dos mais comprometidos para os menos, né? E tentar acelerar o máximo que a gente puder. Não sei se a gente consegue garantir para esse ano, né? Se para essa seca isso vai acontecer. Mas a gente vai continuar trabalhando continuamente nisso. Antônio, mas aquelas hidrelétricas, as 4 ali do Meia Ponte, elas já não têm o DRDH, não? Não pode. Tem sim, mas tem a do Rochedo, que nós estamos renovando para ampliação, que está paralisada nas mesmas circunstâncias. E elas na verdade, ela está coberta pelas DRDHs das hidrelétricas ajusantes, né? Pois mas não é uso não consultivo, eu acho. Fica meio confuso isso. Mas tá bom, nós vamos ter oportunidade de conversar melhor nisso, outra oportunidade. Muito obrigado, viu, Camila? Ô, Camila, só uma questão, se você me permite, a gente vai liberar os TATs, né, para esses trechos aí que a gente julgar possível, mas a análise em si do pedido de outorga não, né? Vai continuar paralisado o processo até que chegue o momento que a gente analise essa bacia via alocação, né? Isso, a ideia é essa. Deixa eu só aproveitar a pergunta, Camila, só um minutinho, que o Luiz falou dos TATs, que eu até perguntei aqui, se aí o TAT vai ser tanto para superficial quanto para subterrâneo nesses trechos. Sim. O subterrâneo vai ser TAT também, Luiz? Essa eu não sei. Creio que não teria restrição para análise processual dos processos de água subterrânea, a não ser para aqueles que estão no Araxá, né? Que aí tem uma situação um pouco mais complexa aí, mas a gente tem que alinhar isso também internamente, Camila. Tá, ótimo. Obrigada. Então, para a próxima reunião, a gente vai fazer um redesenhamento,
ficou ruim, né, essa palavra, mas acho que é isso mesmo, né? Redesenhamento dessa área de piloto, né? Considerando o ponto de controle o ponto de controle que já existe, né? Mais a montante. Vai fazer aquele levantamento das captações em barragens também, certo, Fabrício? Certo. Uhum. E você acha que a gente já consegue delinear algumas diretrizes com base nessas informações que a gente tem, pelo menos para apresentar uma minuta, para a gente tentar acelerar esse procedimento? Eu? Não sei, acho que sim. Sim. Como que é? Repete aí, Camila. Não entendi. Se a gente já consegue delinear, né, diretrizes para a alocação desse trecho, para poder a gente dar prosseguimento, já começar a praticar isso na bacia, né? Assim, precisa ver os dados, né, o Fabrício, desse novo trecho. Caramba, o meu não tem isso, não. A sugestão que eu faço, Fabrício, é a gente pegar aquelas... Atualizei. Cida, fecha aí, pegar aquelas específicas lá, você dividir uma pela outra para a gente ver a porcentagem de diferença uma da outra, né, do SSD com a do plano, para a gente já deliberar qual que nós vamos usar, né, ali na hora da análise. Oi, fala, Luiz. Ainda tem outro fator, que é uma outra base que a gente vai incorporar para a análise, que é uma base BHO-ANA com vazões diferentes das vazões do plano. Perfeito. Então ainda temos essa questão para quebrar a cabeça aqui dentro ainda. Coloca ela quais também, valores vamos adotar. Coloca ela também, para a gente só ver a diferença, Luiz, ali, entre um e outro, né, em porcentagem, fica mais fácil da gente fazer essa decisão. Que a gente já consegue ver esse dado aí, joga para ver a disponibilidade, a gente começa a trabalhar essas diretrizes para alocação, definir os usos, e verificar esses usos não consultivos, o que vai sair da conta ali na hora de fazer a alocação. Isso, para poder trabalhar. Antes das diretrizes, né, tem que ter essa ideia de diferenças mesmo. Sim. Verdade, tinha ficado isso também. Joia. Talvez a gente já se programar e fazer uma agenda para as nossas próximas reuniões, para a gente já ter estabelecido ao longo do tempo, para a gente não ter esse encontro de outras reuniões e tal. Acho que seria legal também. Eu acho que passando esse feriado que acumulou as coisas, misturou um pouquinho, a gente consegue fixar essa quinta-feira aí, né, Júlio? Exatamente. Bacana. Beleza. Eu tenho que sair, gente. Se vocês quiserem continuar, podem continuar aí, mas eu preciso ir. Obrigadão pela presença aí, tá? Valeu, um abraço a todos. Tchau, gente. Com Deus. Parabéns pelo trabalho aí, Fabrício. Vamos junto. Sim, André também. Parabéns.